Boa tarde a todos. O tema do seminário é Educação, Globalização, Convergência e Divergência no papel do professor. Os integrantes do grupo é composto por mim, Adriana Fernandes, Antônio Eduardo, Bárbara Carla e Luciano Martinez. De acordo com Paulo Freire, a educação é o processo constante de criação do conhecimento e de busca da transformação, reinvenção da realidade pela ação da reflexão humana. A globalização, ela afeta a educação de muitas maneiras e por razões de natureza diversas. Todas as mudanças sociais e econômicas trazidas por esse processo afetam a prioridades educativas. O conhecimento que antes era passado como que em cadeia, estático, fechado, sempre da mesma maneira, hoje com o mundo globalizado, o conhecimento tornou-se complexo. Então, deve-se auxiliar o aluno a manter uma melhor organização deste conhecimento, relacionando um com os outros, levando-o a confrontar o que ele está aprendendo de novo. E negar esta formação deixa o indivíduo sem posicionamento crítico sobre as informações recebidas, pois ele não conseguirá, a partir delas, formar um novo conhecimento e não poderá se posicionar na sociedade com que está inserido, além de tornar-se um mero usuário de computadores, ainda preso às relações de poder da sociedade. Atualmente, graças ao impacto das mídias, qualquer criança sabe mais sobre sexo, violência e aberrações do que qualquer adulto a um passado não tão remoto. Não é preciso ser psicólogo para prever as distorções afetivas, físicas e emotivas que esse processo desencadeia. E a escola e a família têm papéis bem definidos e devem atuar mutuamente na definição de como utilizar esta ferramenta tão poderosa que é a mídia, e que inclusive está substituindo ambos. O caminho será encontrado quando ambas as partes adequarem os conteúdos televisivos direcionados para as crianças, tornando o devido cuidado para que não se torne a função primordial e deixarmos sempre diálogo para com a criança em primeiro lugar. Atualmente, não há mais como regular o aluno. Ele acessa informações das mais variadas e não está alienado sobre o que acontece à sua volta. Com isto, o aluno ele cria sua própria opinião sobre a realidade, inclusive sobre outras culturas, pois o que acontece no mundo, em questão de segundos, é compartilhado em todo tipo de mídia. E esta mudança de paradigma implica também na necessidade de repensar as práticas educativas. Para os educadores, a TV tem por função propor atividades que acrescentem informações variadas às crianças. Devem servir para passar filmes e seriados que não estejam ao alcance da maioria, sendo usada como uma ferramenta de aprendizagem através de escolhas de programa com interesses pedagógicos, para atender objetivos, buscar resultados e, principalmente, aumentar os conhecimentos da criança. Quero terminar a minha fala com duas frases. A primeira é do geógrafo Milton Santos. A globalização mata a noção de solidariedade, devolve o homem à condição primitiva do cada um por si, e como se voltássemos a ser animais da selva. Reduz as noções de moralidade pública e particular a um quase nada. E a segunda é do filósofo francês Pierre, pensador da área da tecnologia e sociedade. Afirmou que toda nova tecnologia cria seus excluídos. Com essa afirmação, não está atacando a tecnologia, mas quer lembrar que, por exemplo, antes dos telefones, não existiam pessoas sem telefone. Do mesmo modo de que se inventar a escrita, não existe analfabetos.
camará. E mundo dá volta, camará. Antes longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali der fronte e o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes, dentro de casa, camará. Nesses 40 ou 50 anos, o mundo se globalizou. E a globalização do mundo significa que as pessoas se comunicam muito mais do que se comunicavam antigamente. E nós vivemos em um ambiente mais amplo do que nós tínhamos no passado. Então, nessas circunstâncias, hoje nós temos que competir com pessoas que não estão no nosso país e no nosso continente. O fato do Brasil ser um país continental, um país bastante grande, sempre nos dá uma sensação de nós se dividirmos dentro de nossa fronteira. Quer dizer, da nossa fronteira, do nosso oceano e da nossa fronteira seca do lado dos demais países da América do Sul. Mas de qualquer maneira, é um país extremamente amplo e hoje junto com o mundo, porque uma vez que o mundo se globalizou, nós vemos hoje que as pessoas têm que entender que não moram mais no país, que as pessoas moram no mundo e o mundo está produzindo tecnologias que contribuem para essa ampliação e essa globalização do mundo pudesse acontecer, de modo que essa competição, que na realidade a vida é uma competição permanente. Nós temos que competir com pessoas em torno de nós para encontrar o nosso espaço, seja por razões de caráter financeiro, de caráter pessoal e coisas dessa natureza. Nós temos que pensar no mundo e nessa competição mundial nós temos que falar com pessoas com culturas absolutamente diferentes, com nível de formação diferente, com estudo diferente e essas pessoas muitas vezes umas vence e outras não. Mais ou menos como no esporte, quer dizer, o mundo está dando oportunidade a todos que tenham o mesmo ponto de partida, mas os melhores chegarão na frente. Quem são esses melhores? São justamente aqueles que têm uma cultura mais avançada, através não só dos cursos normais de formação, de chegar a um determinado tipo de especialidade. As pessoas hoje, para competir nesse mundo global, elas precisam ser muito mais, muito mais estudadas. Quer dizer, elas têm que estudar bastante mais para aprender e para poder, com o mundo, estar caminhando de modo que esse conhecimento no mundo sobre que nós tenhamos um nível cultural muito mais avançado que nós temos. E em particular no Brasil nós vemos que estamos recebendo do mundo inteiro produtos mais variados, muitos deles mais sofisticados e complexos, difíceis de serem produzidos, muito mais de serem criados. O poder da inovação hoje é extremamente elevado. Então, nossas condições, nós vemos que as pessoas com mais cultura, com mais capacidade, capaz de melhorar, analisar os fenômenos físicos, os fenômenos sociais, fenômenos de comportamentos sociais. Nós vemos que essas pessoas são vitoriosas e realmente a vitória é bastante importante hoje. Hoje nós vemos que no esporte, por exemplo, o esporte é uma característica que mostra exatamente como a sociedade se desenvolve. Uma corrida de 100 metros, colocamos todos para competir no mesmo momento e o comemorado é quem? Quem chega na frente. E pode ser 100 metros ou qualquer outro tipo de competição. Então, nesse aspecto, eu diria que a resposta hoje é de que nós precisamos ser muito mais competentes que somos, para que nós possamos conviver com esses países que estão se desenvolvendo. E o problema que se coloca fundamentalmente é que esse processo não se interrompe, ele é contínuo. Ele vai se desenvolvendo cada vez mais, de modo que, em função da comunicação globais, hoje o conhecimento se distribui normalmente. E os mais inteligentes, mais agudos e em termos de pensamento, eles vão progressivamente encontrar espaço para suas vitórias pessoais. E realmente o mundo hoje é competitivo. E em produtos, comportamento, entre pessoas, entre religiões, entre cidades, entre países. E dessa competição global a gente só pode considerar uma hipótese: ser vencedor. E para ser vencedor, realmente estudar é absolutamente importante para construir essa cultura que faz povos ficarem uns diferentes dos outros, uns desenvolvidos e uns menos desenvolvidos.
Meu nome é Bárbara, boa tarde a todos. Eu vou falar sobre convergência e divergência no papel do professor. Além de educador, o professor é um grande transmissor de conhecimento e deve agir como mediador desse conhecimento. Ou seja, ele deve agir como ponte entre o aluno e o conhecimento. Para que dessa forma instigue o aluno a pensar e questionar por si próprio. E não mais receber informações passivamente, como se fosse um receptáculo de conhecimento do professor, mas sim ativamente, questionando e pensando por si mesmo. E tá, vamos continuar o pensamento aqui. Segundo Paulo Freire, em 1979, é preciso buscar aprender a ensinar. Conforme a paixão pelo ensino, o professor deve buscar aprender verdadeiramente a assumir o seu papel, que é de educador. Professor e aluno devem trabalhar em conjunto em sala de aula, ambos se complementando. Claro que o professor tem a responsabilidade maior, que é a de ensinar e servir como ponte para o aluno, mas ele deve levar em consideração as experiências acumuladas de cada aluno e, a partir delas, estabelecer um ambiente escolar. Tem dois tipos de ambientes escolares. Um é o que se regia antigamente, que é o método tradicional, em que o professor impunha tudo, onde o professor apenas passava a matéria, chegava lá, escrevia no quadro, passava a matéria, sentava, explicava e não deixava o aluno se impor em nada, entendeu? Não buscava compreender o aluno, não buscava saber o que o aluno pensa, o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Já na pedagogia nova, não. Tudo vai partir do interesse do aluno. O professor vai apenas servir como orientador e estimulador. É claro que continuar a ensinar, continuar como ponte entre o estudo e o aluno, é claro, mas já vai partir mais do interesse do aluno aprender. É isso que Saviani, eu não sei falar muito bem, em 2003, é isso que ele defendia, o pensamento dele. E é isso, gente, aluno e professor se complementando, né? Ambos se ajudando e para ter bons resultados, para ter uma boa melhora na aprendizagem, né? Digamos assim. Agora eu vou dar uma lida aqui, né? Porque eu tô meio assim para essas coisas. Enfim, eu vou ler agora aqui, que entra a parte do convergentes e divergentes, essa parte da pedagogia nova, que é o seguinte, que são pessoas que têm esse tipo de aprendizagem convergente, pessoas que buscam a aplicação prática das ideias, que apreciam resolver problemas e tomar decisões. Então é isso, é a partir disso que entra, isso se encaixa completamente, porque é a partir dessa pedagogia nova que entra o convergentes e divergentes. São as pessoas tomar decisões, os alunos são nada mais nada menos que os alunos se expressando o que pensam, expressando suas opiniões, discordando. É exatamente isso. E já divergentes eles são mais ativos na geração de ideias, na conceituação abstrata e experimentação ativa. É exatamente isso que eu estava falando, gente. É o aluno ser ativo, o aluno se impor mais, buscar ser crítico. É o professor dar espaço a isso, ao aluno. Isso que se encaixa, entendeu? É nisso que tudo vai se encaixar no quebra-cabeça aqui, né, gente? Então é exatamente isso que eu quero dizer. Buscar ser crítico, buscar se impor nas aulas. É isso que a pedagogia nova vai defender. Claro que com respeito ao professor, respeito, né, ao professor, a toda a sua história de vida, né, a tudo que já passou para estar lá, para ensinar.
mas sendo crítico, mas respeitando, né? Concordando, discordando e assim vai. Eu quero terminar aqui essa minha linha de raciocínio, né, com vocês, com umas frases de Paulo Freire que eu vou ler e citar aqui pra vocês, né, porque eu não decorei nada. Eu não... Tá. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção. Gente, essa frase tem tudo a ver com o que eu falei hoje, tá? Vamos ver aqui. O educador se eterniza em cada ser que educa. Isso não deixa de ser verdade, gente. Isso é pura verdade. Porque o conhecimento, né, a aprendizagem, é algo que a gente leva para sempre com a gente, né? É algo que a gente fica assim, a gente leva pra nossa vida mesmo, pra vida inteira. E é isso, gente. Obrigada por terem me escutado e até mais. Antônio Eduardo, e vou dar continuidade ao que a Bárbara falou sobre convergência e divergência no papel do professor. Eu vi uma reportagem de Rubem Alves falando que o professor deve fixar e prender o assunto na mente do aluno, porque a educação deve criar uma curiosidade. Não basta só fazer uma prova, jogar lá para ele ter que memorizar, porque ele não vai aprender nada. Se olhar para o aluno instigar e não pegar só o professor pegar o plano de ensino e jogar para ele, e sim construir ao longo do tempo para que haja um entendimento no assunto, para enriquecer o conhecimento, explorar nova temática e aprimorar o processo de aprendizagem. Finalizar, queria encerrar com uma frase de Paulo Freire: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, por isso aprendemos sempre.